No jeito? No Ó, jeito. ligou, hein? Vamos transmitir. Isso aí. 8 horas em ponto. Tá em ponto mesmo. E outra coisa, outra hora ligou aqui meu retorninho aqui. Santana, e esse é o nosso Eita Podcast, o programa que tem feito aí com que muitas pessoas voltem a participar da vida social do nosso município e principalmente conhecer e ter informações de muitas coisas boas que nós temos trazido aqui no nosso programa. E hoje nós vamos conversar com ele, que é advogado, é vereador e presidente da Câmara Municipal de São Mateus, a quem eu tenho o orgulho de chamar de amigo, meu amigo Paulo Fundão. Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite a todos. É uma honra estar aqui no seu Eita Podcast e estamos aqui para a gente poder, né, levar alguma informação à sociedade, né, e também falar um pouco da nossa vida pessoal. Sim. Paulo, eu quero te pedir licença para às vezes te tratar com Paulinho, que é a amizade que a gente A tem, maioria me chama né? de Paulinho, fica à vontade. A grande parte da nossa população também te conhece assim, e eu acho que é uma forma carinhosa também de ser tratado, né? Para a gente dar início aqui à nossa conversa e a gente falar aí sobre os diversos assuntos relacionados ao nosso município, eu primeiro gostaria de ouvir um pouco da sua história, cara. Eu sei que você é da terra, é pessoa que ama a nossa cidade, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre essa história sua. Eu sou nascido e criado em São Mateus, sempre repito Sim. isso, a terra que eu amo, né? E aqui constituí família, tenho um casal de filhos, né? Acompanho a política, a veia política minha vem do meu saudoso pai, Teteu Fundão, Sim, né? Que exerceu aqui os mandatos de 82 a 88, de 89 a 92, e de 93 a 96 ele exerceu com muita propriedade o mandato de vereador. E desde a época que ele foi eleito a primeira vez, em 1982... Eu não era nem nascido, cara. Eu tinha 14 anos de idade, já acompanhava, né, o meu pai e aprendi a amar, né, o jeito de fazer política, né, que ele tinha de ajudar as pessoas. E eu também sempre tive essa natureza, né, de, sendo possível, de estar ajudando as pessoas, né, e acabei me formando, né, na área do direito em 1994, fui exercer a advocacia. Em 97 eu perdi meu pai e continuei, né, advogando, e no decorrer desses anos todos também eu atuei muito na política. Eu fui procurador da Câmara, fui secretário lá em Conceição da Barra, exerci a Procuradoria-Geral em Conceição da Barra, fui assessor parlamentar na Assembleia Legislativa e também fui assessor parlamentar do nosso querido deputado federal, doutor Jorge Silva, lá em Brasília. Morei lá 2 anos e alguns meses, né, onde despertou em mim essa vontade, no ano de 2016, de colocar meu nome, né, pela primeira vez, né, a Sagrada Avaliação Popular. Ah, mas aí você já andou demais. Andou demais. Vamos voltar lá um pouquinho pra gente falar Tudo aí bem. desses assuntos todos que você já colocou na mesa. O que te aproximou da advocacia? É esse dom que a gente tem de interpretar, né, as coisas, né? Eu gostava muito de debater muito essa questão, né, dos direitos, né? Ah, sim, você sempre teve Então, essa proximidade, né? Sempre tive, né? Então, assim, quando eu me formei, que eu terminei o 2º grau, a área que me despertou foi do direito. E aqui nós não tínhamos isso. O direito mais perto de São Mateus era Colatina. E aí nós fizemos o E você se graduou lá em Colatina? Me graduei lá em Colatina, né, na antiga FADIC, hoje UNESCO, que inclusive perdeu o seu baluarte, o seu fundador. Citei isso da Câmara, né, na tribuna da Câmara na terça-feira, que foi o seu Pergentino Vasconcelos. Sim, eu vi. E, então, assim, me despertou. Naquela época era muito difícil, eram poucas vagas para muitos pretendentes.
E nós conseguimos passar, né, no vestibular em 1989, um dos primeiros colocados. Oh, é mesmo? Aí fomos fazer... E qual foi a emoção ali na hora de conferir ali a lista? Nossa, é uma emoção indescritível, porque naquela época, quem passava na FADIC, a relação saía na Gazeta. Né? É mesmo? Aí, jornal de circulação, todo mundo ficava sabendo, né? E para surpresa assim, da minha família, do meu pai e da minha mãe, é um fato curioso, porque a prova era num domingo. E eu passei o sábado todo à noite no balneário de Guriri, que eu amo. Eu sempre amei Guriri. Mesmo? E aí eu passei e saí direto de Guriri para fazer a prova em Colatina. Mas você passou estudando não, né? Não, eu estudei. Ficou tranquilo lá. Eu tinha estudado. E aí, não, eu passei a noite toda lá em Guriri, mas né, com os amigos se divertindo, tranquilo. E aí, meu pai, esse cara não estudou nada. Vai gastar gasolina, tempo e ainda... E não acreditava que, depois dessas noitadas que eu passava lá em Guriri, que eu fosse, né, passar. E aí fomos para lá e esperei. Ele não acreditava muito, esperei. Quando a gente Mas quando você voltou lá da prova, dia da prova, quando você voltou, você achou que você foi bem? Rapaz, você já pensou assim? Eu tinha noção que eu tinha ido bem, mas passar naquela posição que eu passei, eu não tinha essa convicção. Sim. E a gente passou muito bem colocado, né? Porque tinha prova de redação. A redação sempre é uma dificuldade para fazer, e eu sempre fui bom de redação. Da escrita, né? Da escrita. E era uma das coisas que tinha me levado para o direito. Sim. E aí, rapaz, foi aquela emoção, porque eu comprei o jornal A Gazeta, meu pai ainda estava dormindo. Sim. Aí quando eu vi o meu nome, imagina. foi aquela felicidade, foi aquela festa, aquela emoção. Né? Aí acordei ele, né? Olha aqui o nome do seu filho na Gazeta. E você consegue imaginar essa cena, Eduardo? Uma emoção muito grande, né? Sim, imagino, cara. E aí fomos fazer o direito, né? E fizemos durante 5 anos lá. Sim. E estamos até hoje aí no direito, exercendo. E você tem uma participação na área do direito que vai muito além dessa questão de justiça do dia a dia, né? De processos e tudo. Você tem também uma atuação social muito grande, né? Olha, nesse decorrer desses anos que eu estou na advocacia, eu posso dizer que eu pude contribuir muito, mas muito, com muitas famílias, né? Muitas pessoas que realmente precisavam. Fiz muita assistência judiciária gratuita. E curioso que recentemente, né, no ano de 2020, eu entrei num lugar e a pessoa falou: "Você não me conhece não, né?" Eu olhei assim, eu não tô lembrado não. Ela falou bem assim: "Mas eu e minha família nunca esquecemos de você. Olha. Tanto que você não sabe, mas eu e minha família votamos em você." Poxa, que bacana, que legal, muito obrigado. Agradeci. Ela falou bem assim: "Você sabe por quê?" Eu falei: "Não, eu queria que você me tirasse." Ela falou assim: "Porque quando eu não tinha dinheiro, eu entrei no seu escritório e precisava resolver um problema, e você falou bem assim: 'Não, eu vou resolver seu problema, não precisa se preocupar, e aqui não preciso de dinheiro.'" Então eu fiz muito disso. Nossa, né? Isso é importante demais. Durante cara. Esse período todo que a gente advoga, não só a minha pessoa, mas todos aqueles que trabalharam comigo no escritório, eu sempre deixei bem claro: olha, chegar alguém aqui precisando e não tenha recursos e que tenha o direito, né, a gente olhar e ver o que tem o direito, vamos ajudar. Porque eu repeti isso para ela logo depois que ela me falou isso. Eu falei assim: olha, uma coisa que eu tenho inerente ao meu caráter é fazer o bem sem olhar quem. E é por isso que essa visão. E é por isso que quando eu coloquei meu nome, a Sagrada Avaliação Popular, eu mesmo fui surpreendido com o quantitativo de voto, porque na primeira eleição eu passei mais de 1.000 votos. Na segunda eu fui candidato a deputado, tive quase 4.500 votos. E agora em 2020 também ultrapassei os 1.000 votos. Então, assim, mostra que tudo aquilo que a gente fez de bem durante esses anos todos, né, valeu a pena, né? E como diz o nosso Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quando a alma não é pequena. Isso aí. Pois e aí, Paulinho, nessa sua atuação como advogado, eu imagino que você já tenha enfrentado aí muitos desafios, né? Como advogado, passado aí por alguns tipos de processos importantes, né? Passado também por alguns momentos que certamente te marcaram, né? Nossa, tivemos assim grandes embates, né? Na área jurídica, né? Defendendo causas, né? E
tem umas que deixam a gente, né, emocionado e marcado. Eu, ainda jovem, né, na advocacia, apenas 3 anos, 3 anos e meio de formado, de atuação. Eu fui a Brasília defender um dos meus clientes e lá eu sustentei oralmente um recurso, né? E lá estava o ministro Nelson Jobim, o ministro Nery da Silveira, o procurador-geral da República, os grandes juristas da época, né? Os ministros, né? E nós vencemos a causa por 7-0. Nossa, e quando eu saí venceu bem, né? E quando eu saí do tribunal, eu só fazia chorar, porque veio a imagem do meu pai na minha mente e ele não estava ali para ver que o filho dele, né, tinha conquistado aquela vitória tão importante. Eu só fazia chorar. E eu ia para Águas Claras, que é um pouco distante de Brasília, peguei um táxi. E nesse táxi eu fui, assim, durante uns 20 minutos até chegar ao lugar. E eu chorando, o taxista o cara se preocupou. Eu falei assim, deve ter entendido nada, não se preocupe. Esse choro é de emoção, porque veio à minha mente a vitória que eu conquistei, mas não tenho ao meu lado o meu idealizador, o meu herói, que era meu pai. Sim. Aí o cara aí começou a conversar. Então, isso aí foi uma coisa que marcou muito. Muito bom, cara. Muito bacana, assim, ter esse sentimento, né, de que, de fato, você alcançou um objetivo que você tinha na vida e que seu pai fez parte disso, né? Isso é muito bom. E mudou o curso da minha história, né? Essa vitória lá, né? Eu galguei, né, outros espaços através dessa vitória. E sou o que sou diante de tudo isso. E hoje, em São Mateus e em toda a região, e até no estado do Espírito Santo, você é bastante conhecido por conhecer bem os meandros ali de Brasília, né? Ter muitos acessos também, muitos contatos. Ao que você se deve isso? Você acha que isso vem do quê? A minha forma de ser, né? Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e ao Dr. Jorge Silva, que me levou para Brasília, e onde lá eu pude fazer um curso lá e fiz muitas amizades, porque eu sempre fui aquela pessoa assim, muito dada, né? E muito fácil de fazer amigos. E lá em Brasília a gente tinha uma turma, né, de quase 80 pessoas. Nossa, muita gente. E pessoas de todo o Brasil, né? Porque era um curso onde todos os ministros, né, da Suprema Corte, do TSE, do STJ, estavam dando aquele curso e a gente pôde ter contato com eles. E a gente saía, né, depois do curso, e a gente criou um leque de amizades muito grande e de pessoas que têm uma certa influência lá em Brasília, né? Sim. E então foi desses 2 anos e pouco que eu passei em Brasília que se abriu-se assim um campo muito propício para coisas boas, né, dessa amizade que eu fiz com todas as pessoas lá em Brasília, né, e que nos abriu assim espaço para a gente poder ajudar não só São Mateus, mas os municípios aqui da região norte. Sim. E aí, dessa sua atuação na advocacia, surgiu então aí, o seu nome começou certamente a ser aventado, né, por muitas pessoas para uma possível candidatura. Foi quando você, né, já havia participado de diversas eleições, talvez contribuindo de uma forma ou outra para outros candidatos, quando você tomou a decisão de ser candidato. Por que você tomou essa decisão de ser candidato, de colocar o seu nome ao crivo popular? Eu nunca me imaginei como candidato, né? Quando meu pai faleceu, muitas pessoas queriam que eu fosse candidato. Para dar uma continuidade ao grupo, né? E outra coisa, no clamor da morte dele, que foi assim uma morte que pegou muita gente de surpresa. Meu pai fazia muitas obras sociais, meu pai ajudava muita gente. E devo também essa votação minha, né, ao trabalho que ele fez lá no passado. Essa lembrança, né? O nome Teteu Fundão, onde a gente vai, né, alguém chega e fala, olha, esse aqui ajudou a minha família, esse aqui ajudou a matar a minha fome. E isso é uma coisa que muito me emociona. E em 2018 eu fui em Pedro Canário, um lugar bem distante, mas que pertence a Pedro Canário. Eu estava num lugar onde tinha umas 80 pessoas, e eu falando sobre a minha intenção, levantou uma pessoa de quase 70 anos lá e falou assim, esse rapaz é filho de um homem muito bom, e começou a falar sobre meu pai, e aí naquele momento eu desabei, comecei a chorar. Nossa, que eu nunca imaginei que num lugar tão distante, né, tivesse uma pessoa ali já idosa,
e que viesse falar, né, o que ele falou naquele momento sobre meu pai. Então tinha todo esse trabalho que meu pai fez, né? E quando eu voltei de Brasília, que me despertou mesmo a vontade, não quando meu pai faleceu para me ser candidato, mas eu já tinha toda uma história minha mesmo, né? Eu fiz a minha própria história e falei assim, eu acho que é o momento de eu colocar meu nome, que eu acho que pretendo qualificar um pouco o parlamento, né? Eu já estava preparado, tinha sido procurador, tinha sido secretário, fui procurador-geral, fui procurador, assessor jurídico na prefeitura, eu tinha já na Assembleia, na Câmara dos Deputados, então eu peguei assim um arcabouço bacana, né? E falei assim, não, eu vou colocar meu nome à disposição da sociedade. Decidi isso praticamente em 2015. E quando eu vim, né, candidato em 2016, né? Pela primeira vez. Infelizmente, eu me lembro que naquele período houve uma certa frustração por conta de uma conjuntura partidária, né? E você teve muitos votos e infelizmente não conseguiu alcançar a cadeira por conta de uma conjuntura partidária, né? Eu fui filiado, eu me filiei no Democratas, né? O Democratas coligou com alguns partidos, né? E infelizmente a gente não conseguiu atingir a legenda. A gente sabe que faz parte do jogo, era a regra eleitoral, eu não desconhecia, mesmo porque a minha especialidade também era direito eleitoral, não desconhecia a regra, mas assim, é muito doloroso você pagar o preço, né, de você ser um dos mais votados, aprovado pela população e não ser eleito. Fico imaginando hoje, né, me coloco no lugar hoje, por exemplo, da Ceiça, do Vipa, né? Que teve uma votação espetacular e que ficou fora do mandato, né? Só quem passou por isso sabe. Eu passei em 2016, né? Mas entendi que eram os desígnios de Deus, né? Tem uma frase que eu guardo muito, a gente não entende agora, mas a gente vai entender depois o que Deus faz na nossa vida. Então, Deus me reconfortou, pude continuar a caminhada e hoje estou, né, eleito, né, fui eleito vereador, estamos exercendo o mandato lá, né? Então tudo é o desígnio de Deus. Sim. E aí, falando daquele período do ano de 2016, foi uma eleição meio que conturbada por conta de um problema crônico que o município de São Mateus passava, que era em relação à salinização da água, né? A falta de água em algumas localidades. E naquele período, eu me recordo que você tinha propostas bem concisas em relação ao que a sua atuação no parlamento de São Mateus. E depois você continuou com essas propostas e tanto que fez com que você alcançasse o objetivo. Dessas propostas que foram colocadas lá em 2016, quais que você trouxe também para o ano de 2020, para a sua candidatura? A minha bandeira de 2016 continua a mesma em 2018 e ratifiquei ela em 2020. Uma das propostas que eu acho que é de extrema importância para o município de São Mateus e que é inadmissível ainda não termos ainda uma resposta, e eu pretendo que a gente tenha essa solução no ano de 2022, é a questão daquele complexo do Greca. Ah, sim, verdade. Onde temos lá quadra, onde lá nós temos um ginásio, onde temos uma área grande, quadra de campo de futebol, e aquilo está abandonado há mais de uma década. Verdade. Então, assim, a minha bandeira era que, politicamente, nós trouxéssemos a Suzano, eles já vieram até na Câmara, trouxéssemos a Suzano, que é a antiga Aracruz, por nome Greca, para que eles doassem todo aquele complexo para o município e o município fizesse um projeto onde nós pudéssemos ali beneficiar mais de 30 mil pessoas de toda aquela região e uma região mais humilde, que mais precisa do poder público. Então essa é uma bandeira minha que eu defendo, continuo defendendo e vou defender até o último dia do meu mandato. Mas você acredita que o município tem capacidade de gerir aquele espaço ali? Perfeitamente. Tem? Perfeitamente. O município tem toda a condição da Suzano doar para o município, fazer o projeto, vamos buscar verbas em Brasília, no governo do estado, transformarmos aquilo ali. Se o custo daquilo ali for um custo que o município
despenda muito recursos para a mantença, aí nós podemos trazer também uma parceria público-privada para PPP, que né? a pessoa possa, né, aquele que for fazer essa parceria, possa conduzir o destino daquilo ali, mas desde que seja para beneficiar toda aquela população lá que gira em torno desse complexo aí. Inadmissível é ficar do jeito que está. Sim, nós vamos certeza. tirar muitos jovens da pobreza, nós vamos tirar muitos jovens das drogas, né? Então, assim, eu entendo que esse é um projeto que não é de Paulo Fundão. Esse deve ser um projeto de todos os políticos de nossa cidade. Sim, sim. Aquela região ali, especificamente, é uma região, né, que tem muita gente. Tem o bairro Vila Nova ali, que é imenso. Tem ali aquela região depois da BR ali, que são muitas pessoas. E certamente seria um projeto, né, de grande vulto, isso né? Aí. Que vai beneficiar inúmeras famílias. Sim, né? sim. Agora, a sua atuação hoje como presidente da Câmara, primeiro nós vamos falar um pouco dessa sua eleição como presidente da Câmara Municipal de Vereadores, porque foi bastante curiosa, até porque o seu partido não foi o partido que teve maior número de cadeiras na Câmara. Para início da gente entender aqui. Segundo, que não foi o partido que estava aliado ao prefeito Daniel, que foi eleito naquele período. Como que se deu essa sua eleição como presidente da Câmara Municipal de São Mateus? É interessante a pergunta, e até bom para esclarecer, porque já houve matérias aí, né, já houve gravações, só falando sobre a eleição sem conhecimento nenhum, e falando em verdades. A eleição ocorreu, logo após a eleição em que eu fui eleito, na primeira semana, recebi muitos telefonemas, recebi muitas pessoas querendo falar sobre isso, e eu falei assim, não, eu não quero falar sobre isso, eu quero agora agradecer a Deus e curtir esse momento de aprovação popular, não falo sobre eleição enquanto eu não tiver o meu diploma, né, para ser diplomado no mês de dezembro, e não falei. Que é o conveniente, né? Não toquei no assunto de presidência, não procurei ninguém. Quem me procurava, eu falava, não quero falar nesse momento. Eu fui para Brasília, né, fazer um encontro com os meus amigos lá e falar dos projetos que eu tinha, né, para a gente poder ter uma ajuda lá em Brasília. Teve uma semana que eu fui para Brasília, na outra semana eu peguei minha família. Foi descansar, fui né? Fui para Bahia, que eu gosto muito de ir lá para aquela cidade, Porto Seguro. Sempre fui 3, 4 vezes ao ano. E uma né? campanha eleitoral também é muito desgastante, né? E fiquei fora do ar durante quase que 30 dias após as eleições, né? E na iminência de ser diplomado, já tinha se formado um grupo de vereadores. Inclusive foi noticiado por alguns meios aí que tinha um grupo de 8 vereadores e tinha 3 que não estavam fazendo parte de nada. Entre esses 3 estava o meu nome, Paulo Fundão. Mas eu ficava muito tranquilo quanto a isso, né? Entreguei nas mãos de Deus. Falei, Deus, o que o Senhor tiver para minha vida é o Senhor que vai guiar. É o Senhor que vai me dizer o que vai acontecer. Não me preocupei com a eleição de presidente. Né? Aí houve muitas conversas, né? E faltando poucos dias para ser diplomado, 2 amigos me procuraram, foram lá, falaram assim, doutor Paulo, queremos saber do senhor aqui, porque que o senhor, eu falei assim, eu estou aqui à disposição, eu quero contribuir com o município, para isso que eu fui eleito, eu sou o cara da convergência, sou o cara da união, vocês podem ter certeza que eu não estou aqui para, de forma alguma, querer prejudicar a futura administração. Eu estou aqui para ser o cara da convergência, da união. Não gostei, mas assim, o senhor gostaria de ser o presidente? Falei assim, olha, gostar de querer ser presidente, isso aí, sem dúvida, porque meu saudoso pai foi, né? E eu gostaria muito de poder... Mas você esperava que esse convite viria já nessa legislatura em que é seu primeiro mandato, efetivamente? Não, a gente que depois que a gente foi eleito, né, falar que eu esperava que viesse o convite, não, eu não esperava. Mas quando veio, eu estava preparado para responder à altura. Aí que falei assim, olha, eu não vou fazer nenhum esforço para me ser, mas se vocês trabalharem e meu nome for aceito, eu gostaria muito
porque eu entendo que a Câmara passou da hora de fazer um concurso público, né? Falei com eles, e ter uma sede que realmente possa comportar todos os servidores, os parlamentares e a população, né? Mas que seja uma sede do parlamento, e não do jeito que estamos lá, naquela sede lá no Santo Antônio, que estamos lá há 20 anos, e aquilo pertence, né, a Suzano, a antiga Aracruz. Mas aí você acredita que vai conseguir construir a nova sede da Câmara? Olha, essa é uma coisa até boa, né? Porque fizemos a indicação e está tudo já... Já está, né, encaminhado já? Já está tudo, mas não para construir. Sim. A Câmara Municipal de São Mateus, né, vai para a antiga, onde que era a antiga prefeitura, ali no centro. No centro da cidade? Justamente para que até reavivar mais o centro, né, onde está o poder público. Você sabe que envolve muitos carros, muitas pessoas, né? Sim. Então, e a questão de acessibilidade para as pessoas também, né? Vai ficar muito bom, muito bom, né? A gente vai para ali onde que era a antiga prefeitura, o antigo fórum, né? Ocupar aqueles dois prédios ali, e já está bem encaminhado. Eu creio que em maio, né, a gente já vai poder estar lá. Muito bom, hein? E a outra questão, era o prédio, e a outra, a realização do concurso público. Você acha que é viável, é possível também? Não é só viável, como nós já estamos dialogando com o Ministério Público, né? Sim. E aqui que era o doutor Elias Zan, conversamos com ele, fizemos uma audiência com ele, né? E já combinamos de que a Câmara, no ano de 2022, vai fazer um concurso público. Nossa, isso é importante, tá? É importante para que o serviço público ele tenha uma continuidade bacana. A gente sabe que um concurso público... Passou da hora, né, Del? Porque, olha só, nós temos hoje lá na Câmara 10 concursados, da época do meu saudoso pai. Nossa! Esse concurso foi de 1992. Não há muito tempo. Meu pai preparou em 91 o concurso e foi realizado em 92. Sim. Então, só existem esses 10 concursados, né? Então, deve diminuir, né, esse número de concursados, porque o Supremo Tribunal Federal ele deu uma decisão recente, o Tribunal de Contas também veio, o Tribunal de Justiça, sobre a questão daqueles servidores que se aposentaram e continuaram na ativa. Sim. Então, agora com o E-Social, né, que é um novo sistema de governo aí, é vedado, entendeu? Que é vedado aquele que se aposente continue... pode ficar num cargo comissionado, mas não pode ser aposentado na ativa. Então, assim, vai diminuir mais ainda os números de servidores efetivos. A Câmara vai perder muito, né? Porque esses servidores já conhecem como funciona a máquina. Mas aí tem a possibilidade, né? Aí de vem ser o reconduzido pelo... Tem a possibilidade desses servidores que num estão... cargo comissionado, serem reconduzidos. Pode ser. Isso não privilegia a capacidade? Porque aí vai saber, realmente esse daqui tem capacidade, vai continuar, e esse que infelizmente já não tenha tanta produtividade... É o que nós vamos conversar lá, a gente aproveitar aqueles que realmente tem uns lá que não tem como, né? Porque já estão lá há 30 anos, já, né, conhecem como funciona a máquina. A gente tem tido um carinho especial, né, de conduzir isso daí, que na verdade isso está vindo desde maio, né? E nós já estamos em novembro, mas nós vamos ter, com certeza, nós vamos ter o olhar, né, mais carinhoso para aqueles que realmente faz falta ali na Câmara. Sim, sim. E a Câmara Municipal de São Mateus, né, todas as câmaras, né, a grande maioria delas tem uma secretaria que é muito importante, que é a Secretaria de Munícipes, né, a qual tem a função de atender diretamente os munícipes da cidade e de ter aí esse diálogo com os moradores, a população matense. Você acredita que tem dado algum resultado essa atuação da Secretaria de Munícipes, da Câmara, que existe uma palavra que você utiliza bastante, que é a Câmara, é a caixa de ressonância da sociedade, né? A Secretaria dos Munícipes tem sido bem atuante, né? Então, assim, mas as pessoas têm que buscar isso, esse ano talvez tenha buscado menos. Sim. Né? E aí depende do quantitativo de pessoas que vai lá. Quando eu falo da caixa de ressonância da sociedade, ontem, por incrível que pareça, ontem eu estava lá no pátio, né, e fiquei lá bastante tempo no pátio, eu vou num lugar, vou no outro, e aí uma pessoa que estava lá, né, um amigo, né,
chamado Galvão. Ah, Galvão é conhecidíssimo. Aí o Galvão me chamou e falou assim, presidente, para de negócio de presidente, Galvão, Paulinho e tal. Aí ele falou bem assim, rapaz, você é o primeiro presidente que eu vejo que gosta de ficar aqui no meio, você vai ali, vai aqui. Rapaz, Sim. porque outros presidentes, eu chegava aqui, eu nunca vi como presidente ele no meio, assim, de todo mundo. Então, Na verdade, tinha alguns até que tinha ordem expressa de não ficarem de lá não ficar ninguém, E aí eu falei assim, Galvão, pátio. rapaz, eu tenho 30 anos que eu venho aqui nessa Câmara, né, e sempre gostei de ficar aqui, Sim. batendo papo com um, conversando com o outro e tal. Então, eu hoje estou na presidência, eu não vou mudar aquilo que eu, durante 30 anos, eu pratiquei. Sim. Então, para mim, é a mesma coisa como se eu tivesse... Como eu sou uma pessoa comum igual você mesmo, pai. Então, assim, quando eu falo que é a caixa de ressonância da sociedade, é que, pela primeira vez na história, eu acho que política da cidade de São Mateus, nós não temos quase... se você pegar os 10 meses que a gente está lá, quase nós não temos pequeno expediente. O pequeno expediente acabou. Por quê? Porque nós levamos lá, todas as sessões, 2, 3 pessoas da sociedade para se manifestar na tribuna popular. Sim. E aí, praticamente, o pequeno expediente acabou. Então, lá nós tivemos Padre Patrick, tivemos figuras pastores importantes, né, da comunidade cidade. evangélica, nós tivemos lá estudantes, pessoas do meio rural. A Câmara hoje, tivemos o presidente da OAB do Estado. Sim, importantíssimo. Né? Então, assim, a Câmara hoje, ela tem essa sintonia com a sociedade. Tivemos lá a maçonaria. Então, a gente está tendo o cuidado de realmente o parlamento ser a caixa de ressonância da sociedade. Então, eu estou muito satisfeito com esse tipo de condução. Os próprios vereadores já, pequeno expediente não tem. Sim. A gente sempre vai ter a participação popular na tribuna. E aí, por isso que... E é verdade. Qual é o primeiro contato que o eleitor tem? É com o vereador. Sim. O eleitor não tem quase contato com o deputado, senador, né? Mas com o vereador, o primeiro contato do povo é com o vereador. Então, o parlamento, a Câmara de São Mateus, ele sempre vai ser a caixa de ressonância da sociedade. Ali vão ser discutidos todos os temas que realmente interessam a nossa população. Importante. Agora, Paulinho, eu percebo que há uma certa hegemonia ali em relação à sua condução como presidente e os demais vereadores. Até mesmo o Carlinhos Simeão, que seria, né, entre aspas, uma possível que ele seria oposição, né, mas ele... Até mesmo ele é agregado aos demais de forma bastante simplória e concisa, né? Por que você tem essa posição com os vereadores? Você acredita que aproximar-se deles e ter esse diálogo é importante para a conjuntura política do município? Rapaz, assim, eu acho que é da minha essência isso, né? O diálogo, eu aprendi isso, eu nasci assim, não, mas eu fui aprendendo, né? Com o decorrer da vida, a questão de você ouvir todo mundo, tratar todo mundo de forma igualitária, ali, né, e com respeito. Isso eu agradeço a cada um dos vereadores, né, dos demais 10 vereadores. Eu sempre falo com eles, aqui nós podemos debater, nós podemos divergir, mas nós precisamos fazer uma história diferente. Nós podemos divergir, mas de forma lhana, de forma, né, fidalga, sem ofender ninguém. Por isso, por eu ter convivido muito na Câmara, eu olhado muito algumas atitudes no parlamento e visto, né, muitas vezes agressões verbais que denigrem a honra da pessoa, do parlamentar, de ter visto e não concordado com aquilo, eu fui e falei assim, olha, o dia que eu chegar, eu jamais farei isso. Então a gente tem buscado isso, né? Buscado o respeito, né? A lhaneza, a fidalguia com cada um dos parlamentares, e eles abraçaram isso também. Sim, e que eu acho de extrema importância, né? Nós podemos divergir. Sim. Que isso faz parte. O parlamento por é isso. Que né? o parlamento, então há divergência, mas com respeito. E é isso que a gente tem conduzido dessa forma, né? E agradeço aos 10 vereadores que entenderam que a sociedade não quer... a gente vê em câmaras aí agressões físicas, né? Recentemente vimos aí 2 vereadoras lá do estado de São Paulo. Feio, né? Isso. Então, assim, eu agradeço a todos os vereadores que entenderam que o nosso papel é um papel de a gente divergir,
Sim. mas com respeito. Sim, e o debate pode ser até acalorado, né? Dependendo Justo. do tema, né? Pode ser acalorado, Faz mas parte. não pode ser agressivo, Pode né? ter uma canelada aqui, uma canelada ali, mas ao final deve prevalecer Sim. sempre o respeito, e isso a gente tem conduzido de forma que todos têm entendido que o momento é de E respeito. aí vence a democracia, né? Certamente. Com certeza. Paulinho, a gente vai continuar conversando, falando de diversos assuntos aqui. Enquanto isso, eu vou falar para você que está nos assistindo, você que é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade aí para toda a sua equipe. Cozy VIP. Cozy VIP é a melhor opção. Comida saudável, de qualidade para você e toda a sua equipe. Cozy VIP. Mandar um abraço aí para os meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozy VIP. Rodrigo você conhece, né? Nossa, gente muito boa, meu amigo. Inclusive marcou um café comigo. É mesmo? Mas tá tomando muito café com você, não tá não? Rapaz, um abraço pro meu amigo Rodrigo da Cozy. O cara que pensa, né, no desenvolvimento do município, gera Verdade. oportunidade para as pessoas também, Verdade. né? Tem construído aí a sua história, a história da sua família e tem correspondido aí aos anseios da população. Isso é muito bacana também. Um abraço pro meu amigo Rodrigo da Cozy VIP. E a você que quer tirar sua carteira de habilitação, chegou a hora. Este é o momento exato, hein? Promoção Novembro Azul Autoescola Farol. Por apenas R$ 949,00 à vista, você pode tirar sua carteira de habilitação para carro e moto. Autoescola Farol, no centro de São Mateus, ali próximo à Biblioteca Municipal. O telefone de lá é 988087418. Manda uma mensagem para lá dizendo que você assistiu aqui no Eita Podcast e você vai ter aí uma promoção especial para você. Hoje que é o Black Friday vai ser estendido aí para a galera aproveitar essa super promoção lá da Autoescola Farol. Falando em Biblioteca Municipal, Paulinho, abrindo aspas aqui no assunto e depois nós vamos entrar em outros, a Biblioteca Municipal de São Mateus hoje, ela possui ali uma placa que está bastante desgastada, né? E eu diversas vezes eu já falei daquela placa ali, que ela reflete uma questão muito peculiar, porque uma pessoa que chega e observa que uma placa de uma biblioteca municipal está descuidada, isso fala muito em relação de como a educação no município ela é enfrentada. O que você pensa sobre isso, Paulinho? Olha, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, eu acho assim que todos o que é público, a pessoa tem que entender. Sim. Que ali é dinheiro que sai dos impostos que é pago por ele próprio. Sim. Então é preciso chegar até o cidadão que quando ele quebra, quando ele picha um bem público, achando que aquilo ali não tem dono, ele é o próprio dono. Ele é o próprio dono, né? Ele é o próprio dono. Então, assim, a gente fica muito triste, né, de ver. Uhum. E eu até tinha falado com um amigo meu, que é vereador também, um dos parlamentares, que nós precisamos dar uma chacoalhada em todos os prédios públicos, né? Sim. Aqueles que precisarem de reforma, ser reformado, pintura. Precisamos muito de pintura, aquela praça ali da rodoviária ali do Infelizmente centro, aquilo é uma vergonha. É preciso um olhar mais carinhoso ali, mandar fazer uma limpeza, mandar fazer uma pintura bacana, Sim. né? E outros prédios públicos também. E o cidadão, a gente tem que fazer uma campanha de educação para que o cidadão entenda que não existe bem público sem ele ter contribuído. Sim, sim. Todo bem público sai do bolso do próprio cidadão, através dos impostos. Porque às vezes ele pensa que ele não pagou. Que ele não tem participação naquilo, né? E ele tem que entender que quando ele abastece um carro, quando ele come um feijão, come um arroz, Sim. ali ele já está pagando os impostos desses alimentos, do combustível, porque são embutidos no preço, e é aquele recurso ali que faz, né, o município adquirir um bem público. Sim. Então é dele também. Então é preciso educar para que isso não aconteça. Mas infelizmente ainda vai existir algumas pessoas que vão depredar, vão pichar. E o gestor ele tem que ficar bem atento, Del, nessas questões, porque se o patrimônio público, o bem público, ele passa uma imagem de que está descuidado, o cidadão acha que isso é normal, e não é. Sim. E aí acaba também descuidando do seu próprio patrimônio privado. E aí a cidade vai ficando feia. Uhum. Então a gente tem que olhar com certo carinho, certo cuidado, né? Todo o secretariado, todos os gestores, né? De que a gente possa realmente colocar o patrimônio público no seu devido lugar
de forma limpa, de forma bonita, para que gere no cidadão, Sim, né, sim. aquela vontade Principalmente também. em se tratando de educação, né? Que é onde está se construindo ali a concepção das crianças, a concepção do adolescente. Isso, né? a gente tem que fazer muito isso porque para que o futuro, né, que são as Sim. crianças e os jovens, possam olhar, né, e semear e ver a semeadura das coisas boas e belas da nossa cidade, do patrimônio público, né, para que eles cresçam também fazendo da mesma forma, Sim. né, e não olhar e ver que a situação está desleixada, vamos dizer assim. Sim, isso infelizmente é muito ruim, né, para a imagem do nosso município. Eu fico pensando daquela praça ali da rodoviária, porque às vezes chega uma pessoa, vem de São Paulo, por exemplo. A primeira imagem que a pessoa tem do município acaba sendo aquela ali, então fica muito ruim, né? Falamos dessa questão aí da estrutural do município e nós temos, né, um problema crônico que é a questão do saneamento, né? Recentemente nós recebemos uma informação aí de que o Balneário de Guriri receberia um projeto de saneamento. Isso procede? Vai acontecer? Não, o que vai acontecer dentro de uns 15 dias, o governador vai vir aqui a São Mateus para a assinatura da ordem de serviço da macrodrenagem de Guriri. Sim. Que é o problema daqueles alagamentos que ocorrem em Guriri. Então, o governo estadual, nosso querido governador Renato Casagrande, está vindo a São Mateus dentro de uns 15 dias, né, assinar essa ordem de serviço, e obra essa que vai gerar um custo aí de mais ou menos 80 milhões. Ele vai assinar a primeira fase. Bastante, hein? A primeira fase, que deve girar em torno de 30 a 35 milhões, né, para que a gente possa resolver de uma vez por todas aquele problema crônico de Guriri, que é aqueles alagamentos. Sim, né? aquilo acaba com o comércio. Acaba com o comércio, né? Com os transeuntes. O turista, né, vem, olha aquilo, fica, né, às vezes não volta. E o pior não é nem o vem, o pior é que hoje com redes sociais, aquilo circula aí o estado inteiro. No então Brasil e no mundo, né? O cara já olha aquilo ali e fala, aqui eu não vou, já descarta já de primeiro, Então, né? aqui a gente quer agradecer sempre o olhar atento do governador Renato Casagrande, e que está vindo aqui dentro de uns 15 dias justamente para solucionar de uma vez por todas aquela questão. Na questão do saneamento, né, é uma questão que muito nos preocupa, né? Sim. São Mateus hoje precisa urgentemente resolver uma questão que é uma questão crucial para o desenvolvimento de São Mateus, que é a questão da água. Sim. Né? Essa questão da distribuição. Essa questão, não sei se você sabe, não sei se foi no dia de hoje, se foi no dia de ontem, acho que foi no dia de hoje, o governador do estado, Renato Casagrande, deu até uma entrevista, né, para a rádio lá de Nova Venécia, onde ele falou que São Mateus, para desenvolver, precisa resolver a questão do saneamento da água. Sim. Porque ele já tentou no primeiro governo dele e por uma questão política no governo passado. Não conseguiu alinhar. Ele falou isso hoje claramente na rádio, por uma questão política, não resolveu em 2020 e que agora nem o Estado querendo ele pode resolver por causa da lei do novo marco regulatório. Sim, o marco regulatório. E esse problema está com o Executivo e com o Legislativo matense. Daqui? Então agora... Nós temos que decidir. O único caminho que existe, ele deixou bem claro que São Mateus não tem recursos para investimentos, ele deixou bem claro que São Mateus precisa, de forma urgente, definir a concessão da questão da CESAM, da água. A CESAM não, porque ele já descartou, né? porque a CESAM, nós vamos ter que fazer uma licitação para fazer a concessão, para que haja investimentos, né, nos próximos 10 anos, da ordem de mais de 100 milhões aí de reais, para que possa solucionar a questão da água de São Mateus. Ele deixou bem claro isso, e nós vamos ter que ter a responsabilidade, junto com o Executivo, de solucionarmos esse problema que São Mateus tem e que não pode continuar, porque o novo marco regulatório deu um prazo para que isso se resolva até o ano 2033.
Ou seja, sim. daqui a 12 anos nós Então, temos que ter Tem a responsabilidade 100% de esgoto tratado Uhum. e temos que ter água na torneira de cada mateense. Aí se fala muito da questão da barragem, né? Você acha que é viável? Você acha que Olha, é difícil? recentemente um empresário foi lá, passou o projeto da barragem, Sim. né? Muito me impressionou. É mesmo? Muito me impressionou essa barragem, né? Eu creio que também, além de solucionar, entenda, além de solucionar a questão da concessão da água, da concessão do SAAI Sim. para uma empresa ou uma PPP, né? Uhum. Além de solucionar, com a barragem São Mateus nunca mais teria problema de abastecimento de água. Sim. Então é extremamente importante que também se faça essa barragem. É verdade, verdade. Agora falando de segurança pública, Paulinho, em São Mateus nós temos uma dificuldade muito grande, né, em relação à segurança. Muitos assaltos acontecem, as pessoas têm uma sensação até de insegurança no dia a dia. Nós tivemos aqui casos que tiveram conotação até nacional, como daquela moça que foi assassinada no centro da cidade, né, por um andarilho, um mendigo, não sei. Tivemos outros casos aqui no município. A segurança pública de São Mateus, há possibilidade de ter uma melhora. Nós vemos que tem a questão do monitoramento, que talvez, eu não sei como anda, como está essa questão do vídeo monitoramento, a questão do efetivo policial, que é de responsabilidade do governo do estado, mas também o município tem a sua parcela de contribuição através dos programas, né, sociais. Como que você vê a questão da segurança no município de São Mateus? O município de São Mateus hoje similar a muitos, né, do Brasil, essa questão da segurança é muito complexa. Sim. Né? Há uma diminuição do efetivo da Polícia Militar no estado todo, mas o governador Renato Casagrande ele tem trabalhado para melhorar isso daí. Né? Vão vir alguns... vai ter uma formação de, acho que mais de 1.000... de novos policiais. Né? Ele tem trabalhado nisso daí. Uhum. A gente tem buscado aí ajudar na medida do possível, né? Sim. A nossa briosa Polícia Militar, ontem estive Sim. lá, recebi lá o subcomandante, o Major Ronaldo, Sim. né? Teve lá na Câmara, falei que o que precisar do Parlamento, o Parlamento está à disposição, né? Fizemos um repasse para o município da ordem de R$50 mil, para que o município possa também contribuir com a Polícia Militar. Isso aí. Né? A gente tem procurado andar de mãos juntas com a Polícia Militar para que a gente possa ajudar também, Sim. para que eles, né, façam um trabalho que vem de encontro ao que a sociedade anseia. Tem as suas complexidades, né, as suas dificuldades, né, mas assim, eu tenho entendido que tem melhorado bastante. Temos um novo comandante aí, né? Não que o outro fosse, né, meu amigo também, comandante Matheus, mas tem melhorado e espero que melhore mais. Sim, Dizer que vai solucionar, não tem como muito solucionar, difícil, né? A questão da segurança pública. Porque a gente sabe que há casos que acontecem até em grandes países como os Estados Unidos, alguém entra dentro de um cinema, Sim. sai fuzilando as pessoas, né? Então, mas que tem melhorado e que vai melhorar, com certeza a gente vai o que a gente puder ajudar a Polícia Militar, a gente vai ajudar. Sim, sim. E existem também algumas ações que podem ser tomadas em relação ao Poder Legislativo e ao próprio Poder Executivo. Então, a iluminação de vias públicas, né? A questão das praças bem cuidadas, para que não haja ali algum tipo de utilização, né, para fins que não sejam bons para a sociedade. Isso também é importante, né? Que se tenha esse Mas pensamento. tudo que vem contribuir para a melhoria, vamos dizer, é importante. Mas eu acho que esse é um fator primordial para que a gente possa diminuir a criminalidade, é a gente buscar o desenvolvimento através de geração de emprego. Sim, né? sim. São Mateus está no aguardo da questão da Petrocity, e isso foi muito ventilado, né? Sim, durante alguns anos aí, que a Petrocity vai sair hoje, vai sair amanhã. E aí, então muita gente veio para São Mateus na esperança
da de Petrocity que acontecesse sair, que ia acontecer. e desse E emprego, aí né, chega pra essas aqui e se pessoas. depara com essa situação que não está funcionando, Uhum. a empresa ainda não está funcionando, e o que é pior, né? A pessoa vem morar aqui e acaba ficando sem, não tem emprego e ficando aqui, às vezes tem criança, tem filho, vem passando fome, e isso aumenta o índice de criminalidade, né? Então, para que nós possamos diminuir, o fator primordial chama-se geração de emprego. Sim. Se fizermos isso, automaticamente vai melhorar, né, abaixar o índice de criminalidade que é alto hoje na nossa cidade. E como que se daria essa questão de atração de novas empresas? É difícil no município que tem uma questão estrutural muito delicada, né? Foi o que o nosso governador falou, que nós precisamos solucionar a questão da água, né? Mas mesmo assim, nós temos tudo para buscar empresas, porque a Sudene está aí. Sim, somos aqui da área em da São Sudene, Mateus. né? São Mateus tem tudo para dar certo. É uma cidade que tem uma praia amada por todos, Sim. né? E São Mateus, você pode olhar que ela está no centro praticamente da região norte. Linhares fez um shopping que não deu certo. Aquele shopping em São Mateus daria certo. É questão de espaço também, né? Espaço geográfico, de população, né? De cultura e as local cidades, também, Nova né? Venécia, Pedro Canário, Conceição da Barra, são mais próximas Jaguaré, aqui, né? são próximas de São Mateus, entendeu? Então, assim, São Mateus tem tudo para ser essa cidade que abarca todas as demais cidades. Basta que a gente escolha as pessoas certas para buscar realmente trazer essas empresas para cá. Não podemos esquecer que a Salgema está aí. Verdade. Uma realidade. É importante. E muitas dessas empresas que virão para São Mateus, para o entorno. Para o entorno, isso entendeu? aí. Então, assim, E vai gerar oportunidade para as pessoas, cidade, né? a região norte, tem tudo para nos próximos anos bombar. Sim, sim. E tem que ter um olhar atento para a questão da qualificação profissional, Precisamos qualificar os nossos Isso jovens. aí, para estar preparado. Porque está na iminência, né? Vai estar na iminência de termos aqui o Salgema, né? Sim. A própria Petrocity, né? Tão pré-falado, mas tem que estar preparado. Sim. E vai chegar o momento que isso vai acontecer. Vai acontecer que tá demorando. Se não for tá. 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas vai acontecer, né? Então nós temos que preparar nossos jovens para Isso que aí. quando chegar, eles abraçarem essa oportunidade. Isso aí. Paulinho, bebe uma água aí, fica tranquilo. Deixa eu falar pra você que tá nos assistindo. Vai lá no nosso Instagram, eita.oficial. Nos siga lá no Instagram, deixa seu comentário, pode curtir lá as fotos que nós temos, compartilhe com seus amigos, convide a galera pra estar assistindo o nosso programa sempre. Nós estamos sempre aqui com bons bate-papos para que você tenha boas informações e esteja aí ouvindo aí os nossos grandes amigos aqui do município de São Mateus e região. E a você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar esse vídeo, nos seguir também, se inscreva no nosso canal no Instagram, é muito importante que você se inscreva e acione o sininho para que seja notificado aí com as novas participações que haverão aqui no nosso Eita Podcast. E aí, Eduardo, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Del? Eduardo fala também aqui. Tá Aqui eu pensando o quê, participo, Paulinho? Paulinho, é um prazer recebê-lo aqui esta noite, tá? Um amigo aí de longa data. O homem tá né? bonito na imagem, olha lá, rapaz. Tá bacana ele aí. Rapaz. Paulinho, hoje o brasileiro, ele conversa mais sobre política, tendo em vista o que tem acontecido, né, no país, né? Essas questões políticas vem chamando a atenção e o brasileiro hoje está esperto, ele sabe falar de política, Talvez a conversa partir melhor. depois do ano de 2018 para frente, né? Exatamente, nesse período. Né? E aí a Câmara Municipal de São Mateus, nesse novo período, nesse novo mandato, ela já escolheu transmitir ao vivo as sessões. Né? E o que a gente vê na cidade é que os mateenses, eles conhecem agora os 11 vereadores, até pelo nome, porque está tendo acesso ao que acontece de fato dentro da Câmara e ainda... Por cima, a questão da Covid, né? Nem todo mundo está podendo ir na Câmara. Isso melhorou. Como é que você vê isso e o que te levou a começar a fazer essa transmissão ao vivo das sessões da Câmara? Oh, que legal. É de extrema importância a questão da transmissão. E aí eu me lembro aqui do nosso ministro Marco Aurélio, aposentado do STF, quando ele implementou no Supremo Tribunal Federal
a TV Justiça. Ah, sim, né? eu acompanho às vezes. Na época, houve uma repercussão, né, que alguns ministros não queriam, né? Então, veja bem, hoje, a transmissão das sessões do Supremo fez com que todo brasileiro, em todo cantinho do mundo, conhecesse os 11 ministros da Suprema Corte. É muito importante que isso. seja para xingar, que seja para reclamar, outros para aplaudirem. Coadunar, né, com as ideias. Mas hoje conhece-se os 11 ministros da Suprema Corte através das transmissões das sessões. E, ao mesmo tempo, o parlamento, que é, como nós falamos anteriormente, a caixa de ressonância da sociedade, muitas vezes, tudo que era discutido lá, por não ter uma transmissão, né, o cidadão só ficava sabendo, às vezes, 2, 3 dias depois, ou através de outros meios de jornais, de comunicação, né? E sempre despertou isso, né, em mim, de que pudesse. Porque a gente quer estar ali participando das sessões, mas que o público, né, esteja vendo, esteja acompanhando o trabalho de cada parlamentar, né, que é importante, né, dele ver aquele representante que ele ajudou a eleger, como está se comportando lá no parlamento. Então isso gerou em mim essa vontade de que fosse ao vivo, mesmo porque a pessoa pode acessar de onde estiver, está nos Estados Unidos. Eu tenho amigos meus que às vezes estão acompanhando lá de Brasília. Bacana. Né? Nossa. Alguns, esses dias recentemente, tinha um da Austrália acompanhando. Então, assim, são coisas que a gente entende que é de importância para a população e faz com que o parlamentar, aquele bom parlamentar, seja reconhecido por aquele que o colocou lá, que é o eleitor, que é o povo. Verdade, né? Aproxima, né, da população, de fato. Então foi de extrema importância essa questão das transmissões. Hoje todos os cidadãos, né, aqui de São Mateus, né, e muitos acompanham as sessões, sabem, né, o posicionamento de cada parlamentar. É importante, a questão de transparência também, né, das ações do Legislativo, isso é muito importante. Agora, Paulinho, a gente vê... eu torço que todos os demais parlamentos também façam da mesma forma. Sim, aí, ó, os parlamentares aí de outros municípios, se não tem no seu município, já sugere aí, ó, a gente fazer uma transmissão ao vivo aí da de extrema sessão. importância. Isso aí, é importante demais a sua população, a população do seu município. Com certeza, desse ato irá aí ser favorável. Agora, Paulinho, a gente percebe que na Câmara Municipal de São Mateus existe a convergência, né, de ideias e de pensamentos em relação ao que se quer para o município. No entanto, nem sempre o que se quer é o que se consegue efetivamente fazer, né? Existem diversas questões, diversos aspectos que influenciam nisso. E um dos aspectos, que é um aspecto importante, é o aspecto político da cidade. Recentemente, nós tivemos aí a prisão do prefeito Daniel. Houve uma operação e aí aconteceu, né, tudo aquilo que foi amplamente divulgado aí pela mídia, pela imprensa, e ele foi, consequentemente, afastado do mandato, do cargo que ele ocupa. E aí você está diretamente na linha de sucessão do prefeito Daniel e precisa ter, neste momento, serenidade para entender esse momento e tomar decisões importantes. Primeiro, como que você vê toda essa questão que aconteceu especificamente com o prefeito Daniel? Olha, por eu ser aquela pessoa que aprendi muito com a palavra de Deus, tem uma palavra que fala que nós temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Então, olha só o extremo que a própria Bíblia expressa, né? Foi Jesus Cristo, né? Então, assim, eu tenho me mantido, né, de forma imparcial, prudente, com serenidade, com simplicidade. Por eu ser advogado, eu sei como funciona muito dos termos jurídicos. Sim. E muitas vezes nós não podemos, no clamor do momento, condenar alguém sem que esse alguém tenha exercido a ampla defesa e o contraditório. Então, tudo que aconteceu, a Câmara hoje abriu um procedimento, vai ser apurado. Se houver culpa, vai ter
a sentença final. Mas, no momento, o que nós estamos fazendo é apurar, né, os fatos, né, porque muito do que está sendo dito vai ter que ter uma defesa. Sim, sim. Vamos aguardar a defesa. Se a defesa for convincente, creio, né, que aí sim você vai ter uma ideia do que você vai fazer. O que não pode é nós pré-julgarmos, é condenar de antemão, né? Entendo que o momento político em São Mateus é um momento político que traz uma certa instabilidade, que o município estava indo a todo vapor, né? Estava retornando aos investimentos que não teve nos últimos 4 anos. No sábado, antes do acontecimento, o governador esteve aqui, despejou aqui inúmeras obras, sim, sim. né, em São Mateus, ginásio em Guriri de 2 milhões de reais, inúmeras outras obras. E, de repente, acontece um fato daquele ali, né, e que nós temos que ver a amplitude disso daí, né. Eu, da minha serenidade, da minha prudência, entendo que nós devemos aguardar o desenrolar dos próximos acontecimentos. É bom para a cidade? Não, não é bom para a cidade, né, esses acontecimentos, que traz uma certa desconfiança na seara política. E eu tenho conduzido de uma forma que seja imparcial, porque aprendi, né, nos bancos da faculdade, o nosso saudoso Rui Barbosa, que não devemos abraçar, né, o clamor do momento para sim. condenar, né? Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos, que não é bom para a cidade, esses acontecimentos, porque paralisa, né, aquilo que está sendo programado, né? Ninguém esperava isso, ninguém, sim. né? Então, eu, particularmente, tenho a opinião de que devemos aguardar e não condenar sem provas. Sim. 2 perguntas. A primeira, você acredita na inocência do prefeito Daniel? Olha, até o momento, o próprio Ministério Público Federal, de tudo aquilo que foi dito, o próprio Ministério Público Federal, daquele bojo de coisa que foi dita, só existe 2 itens lá que está em discussão. Nossa, apenas 2? 2 itens. Se pegarem o próprio parecer do Ministério Público Federal no processo, de tudo que foi dito, só tem 2 itens. Então, a gente fica na expectativa, né, de que isso se resolva logo. Sim. Eu não posso, quem sou eu, né, de dizer algo, de julgar. Eu acredito naquilo que eu vejo, né? Sim, como conhecedor, leio, né? Como conhecedor. Eu mesmo já fui muito massacrado, julgado, né? Sim. Vamos falar disso também. Passei assim, isso no passado. Toda pessoa que está na esfera pública, muitas vezes, passa, pelo fato dos políticos hoje, né? A população quer descontar, às vezes, os acontecimentos ruins da vida dela, quer descontar, assim, algumas pessoas, quer descontar nos políticos. Então, às vezes, joga pedra, né? E eu já falei da tribuna, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, eu não julgo, né? Estou aguardando, como um jurista, vou analisar o que tiver que ser analisado, e aí sim vou tomar, né, a minha decisão, consultando primeiramente a Deus, sim. E depois a minha capacidade de interpretar, né, as leis. Como que como está o andamento da CPI? Na verdade, é uma comissão processante, sim. Onde tem a presidência lá do vereador Carlinhos Simeão, relatoria do vereador Gilton Gomes, o Pia, e como membro o vereador Cristiano Balanga. Eles é que conduzem todos esses procedimentos, não passa pela presidência, né? Está em fase ainda de notificação, né? Notifica, né, o prefeito Daniel vai ser notificado, já foi publicado, e aí tem um prazo, né, de 10 dias para ele exercer, para fazer, né, a defesa, né? Então, assim, é um procedimento que você tem que ter muita cautela,
porque ali trata-se da legitimidade de um mandato que foi feito, né, que foi dado democraticamente, apertado, mas democraticamente pela população. Então a gente tem que ter muita prudência, muita cautela, né, porque toda autoridade, né, a gente sabe que é permitido por Deus. Sim, emana por Deus, isso aí. Agora, Paulinho, existe um outro aspecto que é importante também em todos esses acontecimentos, em relação à tratativa com o prefeito interino Cafeu. Até então, logo que ele assumiu na Câmara Municipal, teve ali a posse, né, dele, ele convidou todos os vereadores para uma reunião, todos estiveram lá e outras personalidades do município também estiveram nessa reunião, e ali iniciou então um certo diálogo entre o novo prefeito, o prefeito interino Cafeu e a Câmara Municipal. No entanto, com o decorrer dos dias, do tempo, parece que esse diálogo foi se estreitando com alguns dos vereadores, como por exemplo o Cristiano Balanga, que tem feito algumas críticas severas a essa gestão e inusitadamente, como não era do seu perfil até então, na última semana você fez ali uma fala um pouco que dura na tribuna da Câmara. Qual foi a motivação para essa fala? Não, assim, é engraçado, porque eu levei quase 50 dias para me manifestar em alguma coisa, né? Muitos têm se manifestado, mas parece-me que quando eu me manifesto, tem um peso, você sabe que tem, porque é o presidente da Câmara. É um tratamento diferenciado e não deveria, né? Porque eu acho que todo mundo lá, todos nós somos iguais, né? O que eu quis apenas alertar é que o parlamento ele não tinha sido consultado desde o início do novo mandato, né? O prefeito interino, né, que é o vice-prefeito, assumiu, e eu não escondi isso, falei pessoalmente para ele, falei pessoalmente com todos os demais vereadores, que em momento algum, nesses 60 dias, o parlamento foi consultado em nada, especificamente em nada, mas... Nas ações que foram tomadas até então, não houve consulta? Nada, o parlamento nada. Então, assim, deixei passar o tempo, né? Entendia que estava no início, houve uma ruptura política, né? É grave houve isso. Houve uma ruptura política. Por que ruptura política quando eu falei da tribuna? Porque o vice ele foi eleito com o prefeito. O prefeito convidou o vice, foram eleitos juntos. O plano de governo é o mesmo, não muda. Porque você registra ele na Justiça Eleitoral. Certeza. Então, quando o prefeito é afastado, o vice assume, o papel do vice era chamar o parlamento, dialogar com o parlamento, né? Não houve esse diálogo, não foi, né? Houve uma ruptura onde exonerou-se inúmeros secretários, né? Funcionários foram exonerados, né? E não houve um diálogo com o parlamento sobre essas ações, sobre essas atitudes, né? E, logicamente, como o parlamento não foi consultado, o parlamento, né, se manteve um pouco distante, né, da gestão e que trazia uma certa preocupação. Mas esperamos, aguardando, né, esses dias todos, e já se passaram mais de 50 dias, né, quando na terça-feira eu tive que só lembrar que o parlamento não tinha sido consultado. Mas foi um lembrete. Há uma ruptura política, né? O parlamento não foi consultado, mudanças radicais que houveram, né? E às vezes se tivesse consultado o parlamento ia falar, prefeito, o senhor que está aqui, né? Eu acho que essa atitude aqui pode ser dessa forma e não dessa, né? Porque quando há uma ruptura política e quando há uma alteração, geralmente, ocorreu lá no governo Collor de Mello, quando o Collor foi afastado, o primeiro ato do presidente da República, Itamar Franco, foi ele sentar com o parlamento, que é o Congresso Nacional, e lá falar as ações que ele ia fazer, ir lá dizer, né, o que ele precisava do Congresso Nacional, né? E o Congresso Nacional, naquela época, indicou até o Fernando Henrique
para ser ministro da Economia do Itamar Franco e que depois virou presidente da República durante 8 anos. Teve importante papel aí no Plano Real, né? Isso aí. Participou do governo Itamar Franco, Sim. através dessa indicação do Congresso Nacional, e que virou presidente da República. E, recentemente aconteceu no governo Dilma. Sim. A Dilma foi afastado, o governo Temer, o Michel Temer assumiu, mas o primeiro papel dele foi sentar junto com o Congresso Nacional, com o Parlamento, Sim. dialogar. Porque é no Parlamento que Até decide. mesmo porque a Constituição preconiza isso, são harmônicos entre si, né? E diz também, assim, a gente parar para analisar, tudo é decidido ali no Parlamento. Né? E o Michel Temer foi, né, ao Parlamento e a gente esperava esse mesmo diálogo também aqui, porque... Mas você acredita que essas ações que foram tomadas partiu exclusivamente do prefeito Cafeu? Rapaz, isso aí eu estou sendo cobrado lá em Vitória, né, por muitas forças políticas do Estado, né, e até mesmo de outros municípios, às vezes me encontra, né, e foi o que eu falei, se tivesse, porque ser gestor, você na chefia do executivo, você tem que liderar. Sim. Você tem que liderar, você é o líder, né? E a gente estava percebendo que não era dessa forma que estava acontecendo, né? Que terceiros estavam tomando todas as ações, né, do chefe do Poder Executivo. E não era o próprio, quem está na chefia do Executivo, que estava tomando as decisões. Eram terceiros que não têm a legitimidade do voto popular. Então, isso a gente escutou. É preocupante, né? Escutamos de grandes autoridades do Estado, né? Então a gente colocou esse posicionamento a título de alerta, né? Olha, precisamos, né, governar, precisamos retornar a um ponto de discussão entre os poderes, mas né? Foi isso, apenas a título de ajuda, a título de abrir os olhos, né? Porque passa uma imagem para fora de que não há. Está todo mundo desordenado, né? Não há um líder, e sem líder, né, a gestão fica prejudicada. Mas você acredita que de agora para frente haverá uma proximidade maior com a Câmara, ou você acha que ainda não houve aí a possibilidade dessa aproximação? Eu deixo bem claro, a questão da estabilidade política, pelo menos no nosso mandato, ela está garantida, porque eu penso na nossa cidade, eu penso no povo mateense. Então, quanto a isso aí, a estabilidade política está mantida. Pode haver algumas cobranças, né? Pontuais, cobranças pontuais que deve acontecer, né? Principalmente se enxergarmos que terceiros, né, têm utilizado, né, de influência para conduzir os destinos da cidade e sem ter legitimidade popular. Isso é grave. E hoje quem tem a legitimidade popular no município de São Mateus são os 11 vereadores eleitos. Que passaram efetivamente pela urna, né? Passaram pela urna, é o prefeito Daniel e é o prefeito interino Cafeu. Nós temos a legitimidade do povo que nos elegeu através do voto. Os demais, a gente tem que ter uma boa equipe para que podermos trabalhar, porque também o agente político ele não chega a lugar nenhum sem que tenha pessoas capazes e competentes, né, ajudando ele. E é o que eu tenho cobrado, né? Não cobrei da tribuna publicamente, mas eu tenho cobrado nos bastidores que é preciso montar uma equipe, é preciso fazer com que o líder apareça como líder. E não como... E também se aproxime do plano de governo que foi apresentado durante a campanha eleitoral, né? Também falei da tribuna que precisamos saber qual o rumo que a cidade vai ter, né? Quais os projetos que vão ter continuidade, tudo isso. Foi só isso, mas foi a título de ajudar, né, o município de São Mateus. E a gente precisa fazer esses alertas pontuais, né, para que as pessoas acordem, né, aquelas pessoas que acham que tudo já está resolvido, que tudo já, né, e que eles vão fazer o que bem tem. Não é assim. Existe um parlamento, o parlamento precisa ser respeitado, né? E foi um título de alerta que eu fiz aquilo da tribuna na terça-feira, não foi a título de prejudicar
quem quer que seja, né? Mas o meu papel é falar aquilo, né, que a população, a sociedade e até mesmo alguns agentes públicos, agentes políticos do Estado têm me perguntado e têm cobrado. Sim. Mas aí, em relação à questão administrativa, como que você avalia a administração? Esse período curto, mas que já tem trazido aí alguns questionamentos, essa administração do prefeito Caféu? Mas esse que é o grande problema da minha fala terça-feira. O parlamento não está praticamente quase que nenhuma informação, mas informação que eu falo é demonstrada no papel. Sim, informação formal. De falar, porque houve uma economia de 2 milhões na folha de pagamento. Isso eu já ouvi 1000 vezes. Mas eu não vi no papel. Você quer ver efetivamente acontecer. Não chegou nada pra gente, nenhuma informação, entendeu? Apesar de dizer que iriam encaminhar as informações. Nós queremos saber essas mudanças bruscas que teve lá na prefeitura. Por exemplo, tirou uma pessoa muitas vezes competente daquele setor, tirou e botou uma pessoa à altura. Requeremos, ficou de encaminhar, não encaminharam para a gente ainda, vão encaminhar, porque agora nós aprovamos o requerimento por unanimidade na Câmara, para que a gente possa saber, né, se essas alterações são benéficas para o município ou são indicações políticas, né, para beneficiar quem quer que seja. E quais foram as motivações também para a substituição? Porque até então a gente entendia que se tratava de um grupo político só, o prefeito e o vice com os seus secretários, um grupo político uníssono para trabalhar pelo município. E aí, tão somente quando o prefeito interino assume, ele já começa a fazer modificações ali, que foram modificações bruscas, né? De pastas importantes no município. Por exemplo, a Marinalva, que até esteve aqui no nosso programa, ela já não conduz mais a assistência social, e outros, né? Isso aí é preocupante em relação à questão de quais os rumos que o município está tomando, né? É aquilo que eu sempre falo, né? Era preciso ter um pouco de cautela, um pouco de prudência, né? Porque causa uma instabilidade. Apesar de eu defender a estabilidade política, essas mudanças bruscas, elas, não tenha dúvida, ela causa uma instabilidade a nível de Estado e a nível até de verbas federais. É mesmo? Por causa da instabilidade. O que é a instabilidade? Mas em qual sentido em relação a verbas federais? Não chegariam ao município? Dificilmente um deputado federal vai querer colocar uma verba no município, sabendo que há uma instabilidade. Por que instabilidade? Porque houve uma mudança brusca. Uma dança das cadeiras mesmo. E o que ocorre? Por que instabilidade? Jaguaré passou por esse efeito de instabilidade lá, quando o prefeito era o Rogerinho. Sim, o Rogerinho verdade. foi afastado, entrou o vice-prefeito e ele optou pela ruptura política. Mudou todo o quadro da prefeitura e passaram alguns meses. A Câmara, na época, lá em Jaguaré, abriu um procedimento e cassou o vice-prefeito. Aí, daqui a pouco, o vice-prefeito conseguiu eliminar, voltou para o cargo. Aí, passou alguns meses, o prefeito Rogerinho voltou a ser o prefeito. Então, criou-se totalmente um clima muito instável lá em Jaguaré. E nós não podemos repetir isso aqui em São Mateus, né? Era preciso ter mais prudência. São Mateus é um município de um porte bem maior do que Jaguaré, um município, né? de porte de mais de 130 mil habitantes. Sim. É um município que arrecada aí de 25 a 30 milhões de reais por mês. Tem uma empresa como a Marco Polo aqui, né? Então, assim, é a 7ª ou 8ª cidade do estado do Espírito Santo que de arrecadação, de importância, né? Nossa. Então, assim, São Mateus precisa de um olhar mais carinhoso dos agentes políticos, e era para ter tido prudência, ter cautela, ter chamado o parlamento, dialogado, né? E não foi feito isso. Então, assim, muito preocupa, né? Preocupa a todos essas atitudes, porque se essas atitudes tivessem partindo do prefeito, né? Já seria surpresa. Mas a questão toda é que... Você acredita que não parte dele, parte de terceiros? De terceiros que estão no comando da prefeitura. Então isso é preocupante, porque gestão
tem que ter um líder. Sim. E o líder tem que liderar. Isso é importante, é uma frase aí de efeito, mas que faz muito sentido para esse momento aí. Agora, Paulinho, vamos falar de uma questão chata, que parece que nos últimos anos se aflorou pelo município de São Mateus aí, principalmente em períodos eleitorais, pré-eleitorais e eleitorais, que é a questão das fake news, né? A produção excessiva de fake news. E você foi vítima de um quadro construído para que fosse construída aí uma imagem ruim a seu respeito, né, recentemente. Como que você vê essa questão aí dessa produção de fake news, dessa disseminação da má informação? Rapaz, é até engraçado. Tem certas pessoas aí que diz que eu apoio fake news. E eu acho engraçado porque eu sou uma das maiores vítimas de fake news. Sim. Fui em 2018, fui em 2020 e também estou sendo em 2021. Mas nunca respondi fake news, nunca me ative a isso. Por quê? Porque quem me conhece, quem tem a oportunidade de me conhecer, sabe que muitas dessas inverdades que eles lançam através de fake news não me atingem, né? Eu tenho a minha vida, né, balizada nos meus princípios, que eu dei os princípios cristãos. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Minha conduta pessoal é inquestionável, um cara de família, né? Então, assim, quem me conhece e teve assim a honra de ter um convívio comigo, sabe que todas essas fake news que tem como única intenção, né, manchar, macular a minha imagem. Sim. Quem me conhece, às vezes muitos ligam para mim, ai Paulinho, estão falando isso. Então eu fico muito tranquilo quanto a isso. Sou vítima, fui vítima, sim, mas confesso a você que eu sou advogado, poderia ter, né, buscado meios para, né, descobrir quem são essas pessoas, mas eu preferi entregar na mão de Deus. Fazer o mais simplório, né? Eu vejo tantas simples. Pessoas que têm uma vida de dar pena, querer macular a honra. Sim, muitos com a intenção financeira, né? Intenção de... E aí eu fico muito tranquilo quanto a isso. Eu não ligo para fake news. Não ligo para algumas... Outros com tentativa de chantagem, né? Para depois ter eu não ligo para muitos que utilizam, né, muitas vezes de matérias para tentar jogar a população contra mim. Porque eu entendo o seguinte, eu sirvo a um Deus vivo. Sim. Eu vou continuar a minha conduta como tem sido, né, desde que eu assumi meu mandato, né, que foi dado pelo povo mateense. Tenho feito um trabalho que entendo que é um trabalho dentro dos princípios éticos, dentro da legalidade. Então eu vou seguir nesses próximos anos. Se a população achar que eu não mereço retornar, não mereço uma outra oportunidade, eu vou respeitar e vou advogar. Eu vou fazer o que eu sempre... Vai tocar a vida, né? Vou fazer o que eu sempre fiz. Eu vou advogar, vou, né, continuar a minha vida, a minha profissão. Mas entendo que muitos estão passando o limite. É chegado o momento de refletirmos, já falei da tribuna algumas vezes. Sim. Né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E tem pessoas que parece-me que não entendeu essa fala, né, que está expressa na Bíblia. Sim. Né? E buscam nos atacar constantemente. Nunca rebati, né? Nesses últimos meses que eu fui atacado, no passado, rebati essas fake news. Então, agora recentemente eu fui cobrado para rebater fake news contra meus colegas. Se eu tenho falado com meus colegas parlamentares, eu falo com eles assim, esquece, deixa para lá. Não façam nada, não rebatam. Até porque muitas vezes a resposta, rebater, acaba dando mais munição para que eles continuem, né? E isso aí eu falo, olha só, o que vocês têm que fazer é mostrar ao seu povo aquilo que você é e aquilo que você está fazendo.
Sim, Mas sim. você vai perder energia para rebater. Então não faça isso não, deixa, entrega na mão de Deus. Eu tenho certeza, né, que quando você menos esperar, alguns acontecimentos acontecerão. Sim. E é assim que tem que ser. E a verdade vai vir à luz, né? Porque quem faz o mal, não adianta. Sim. Se você planta abacaxi, não adianta colher abacaxi. Você não vai colher maçã, você vai colher abacaxi. Verdade. Então, quem planta vento, colhe tempestade. Sim. Né? E eu sigo falando aquela velha máxima que eu falo. Vamos plantar o bem, sem olhar quem. Né? Eu tenho certeza que lá na frente, né, Deus vai recompensar. Sim. E há um desses fake news que é relevante da gente tratar aqui, em que se tratava de que a Câmara Municipal, na pessoa do presidente, fosse um dos fomentadores de fake news, ou seja, que havia aí um certo gabinete do ódio que teria aí tanto apoio quanto a anuência, né, da Câmara Municipal. Isso procede com certeza? Indubitavelmente, não, né? A resposta é negativa. Jamais. Porque não é dos meus princípios isso. Como eu falei, eu sou uma das maiores vítimas de fake news, né? Ocorre que tentam me vincular a algo que não é verdade. Mas eu vou rebater? Não. As minhas atitudes que vão, né, dar a resposta. Então, assim, Estou muito tranquilo quanto a isso. Estou muito, né? Eu sei que o que estão tentando fazer é me jogar, né, contra a população, tentam macular a minha imagem, mas eu entrego na mão de Deus. Sim. É aquilo que eu falo, né? Nós somos instrumentos na mão de Deus. O que tiver que ser, Deus já sabe, já está escrita a nossa história, né? Eu até fiz uma reunião recentemente com o pessoal lá da parte da manhã da Câmara, os funcionários, né? E eu falei com eles assim, foi logo depois que aquela cantora, né, Marília Mendonça morreu. Sim, depois eu falei, gente, olha, às vezes a gente recebe mensagens que a gente não acha que é mensagem, mas é mensagem. A morte da cantora Marília, que foi uma das mortes assim que mais o Brasil todo sentiu. Sim, com certeza. Uma cantora jovem, amada pelo público. No auge, né? No auge da carreira. Aí eu quis mostrar a eles, olha só, ela deixou aí uma fortuna de mais de 500 milhões. Então, morreu aos 26 anos. A nossa vida é um sopro. Verdade. A nossa vida é um sopro. Nós estamos aqui, às vezes, digladiando, né? Entrando em disputas, né? Se aborrecendo. Sim. E de repente, a vida vai embora. Então, não é melhor a gente viver buscando fazer o bem, viver em paz? E eu tenho uma frase que eu também carrego, né? Eu prefiro ter paz do que ter razão. Essa frase hoje em dia tá muito famosa. Eu prefiro ter paz do que ter razão, né? E então, assim, não é melhor a gente buscar a paz com... Sim. Rapaz, eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo. Você não tem. Não cultuo ninguém... isso. Pode ter pessoas que não gostam de mim por não me conhecer. Pode ter pessoas que... Não, esse cara aqui... Tem uma imagem errada construída a seu respeito. Mas se chegar aqui hoje, meu maior inimigo, que se considera meu inimigo, né, ele, e falar comigo, rapaz, eu falo, eu brinco... Porque eu não cultuo isso, né? Mas na política, você não consegue... Sempre vai ter alguém que tem os seus interesses não atendidos. Aí essa pessoa, muitas vezes, acontece que ela fica, né? Sim, ressentida. Ressentida e tal. Mas nós também não podemos agradar a todos, né? E às vezes a gente tem que tomar decisões, e decisões que vão de frente a esses, né? A determinadas pessoas, e que acabam ficando ressentidas. Mas não é porque a gente quer. É porque a gente precisa tomar aquelas decisões. E o gestor, né, o líder, muitas vezes ele tem que tomar as decisões, mesmo que a decisão vá de encontro a interesses a interesses de escusos, né? Não, a interesses de pessoas, de né? Pessoas. Então, assim, o cara pode ser meu adversário, meu inimigo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Sim. Eu e o prefeito Daniel já tivemos alguns embates na área jurídica e tal. Mas na campanha, eu apoiei o candidato Carlinhos Lírio. Né? O meu partido e eu estávamos lá com o Carlinhos Lírio. E na campanha, o prefeito Daniel me encontrou aqui no mercado, com toda a equipe dele,
Ele saiu do meio do pessoal dele, veio até mim, nós numa disputa política, me parabenizou pela campanha, eu parabenizei ele, trocamos ideias e tal. Sim. E depois, lá no Bom Sucesso, eu estava numa reunião lá, numa residência em Bom Sucesso, o prefeito Daniel passando com toda a comitiva dele, Paulinho Fundão tá aí dentro, tal. Ele entrou lá dentro da minha reunião, falou, conversou comigo. Nossa, que bacana. E eu não tenho inimigo, não tenho, porque é aquilo que eu falo, a gente pode divergir. Você pode estar buscando espaço e eu buscando o mesmo espaço. Mas passado esse momento, nós temos que pensar que a vida continua. Né? É igual a eleição recente que teve na classe dos advogados. Havia uma disputa, né? Houve um vencedor, mas depois daí todos nós somos advogados. Todos são advogados. E nós temos que lutar pela classe. Verdade. Da mesma forma é a política. Passou a política, todos nós temos Existe que um ter... bem comum, né? Todos nós temos que ter os olhares para a sociedade, para o município e pensarmos cada vez mais buscar a união para trazer as coisas de boas para São Mateus e não ficarmos criando contendas, né? E que infelizmente alguns se mantêm nesse patamar de criando contendas aí. Eu espero que com o tempo reflita, né? Eu já passei dos 50, aprendi muito. Tá novo ainda, né? Passei dos 50, então aprendi muito com a vida. E a vida é um sopro. Como eu estava falando, a cantora Marília Mendonça fez um vídeo chegando no aeroporto e de repente a vida dela se esvaiu, né? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que refletir. A Covid está aí, mais de 600 mil mortos por essa pandemia, né? Muitas vezes a gente imaginava que iríamos aprender, temos que aprender com esses acontecimentos, né? Porque nós não podemos viver digladiando um com o outro, não. Vamos viver em paz, né? Isso aí. É muito melhor. Importante. Agora, sobre a pandemia, o que você acha aí dessa condução toda, governo federal, governo estadual, os municípios? Eu vou falar pelo Espírito Santo. E aqui eu quero tecer loas ao nosso governador Renato Casagrande, que conduziu, muitas vezes a gente não compreendeu, né? Às vezes criticamos, né? Mas mostra que ele fez o que era certo no momento certo. E hoje o Espírito Santo está aí, né? Com uma baixa, né? Baixo índice de transmissão do Covid. O Estado hoje, né? Está pujante novamente. E eu quero assim deixar bem claro, parabenizar a condução do secretário de Estado da Saúde, o Nésio, e o nosso subsecretário de Saúde, que fez um trabalho extraordinário, que é o Glexo, mas eu chamo ele de Kim, né? E tudo isso porque tinha um líder. E esse líder nós temos que tirar o chapéu, o governador Renato Casagrande. Então São Mateus, a região e o Estado do Espírito Santo está de parabéns de ter um governador que eu considero um estadista, e por ter levado o Espírito Santo, e tenho certeza que vai levar por muitos mais anos, né, ao patamar que o Espírito Santo merece. Existe um gargalo que é a questão do Roberto Silvares, né? O Hospital Roberto Silvares, que por muito tempo há uma proposta de falou muito, puxadinho e tudo, e você acredita que vai ter uma ampliação? Eu acredito que vai construir um novo. É mesmo? Eu acredito no governador Renato Casagrande. E você acha que há tempo hábil ou fica para uma possível próxima gestão dele? Eu tenho convicção, não tem tempo hábil para se fazer, né? Porque a construção do hospital leva alguns anos. Sim, é complexo também, né? Tudo tem que ter o início. E o início vai ser dado pelo nosso governador Renato Casagrande. Ah, bacana. E aí, Eduardo? Tem um comentário aqui do presidente da Câmara de Conceição da Barra, o Isaac. Parabenizando aí o Paulinho. Bacana. E se colocando à disposição para estar aqui. Já um papo conosco. Sinta-se convidado, hein, Isaac? Sinta-se convidado para estar aqui, hein? Grande abraço para o meu querido amigo Isaac. Mais um amigo que eu fiz nessa lida política. É mesmo? Que legal. Onde a gente passa, graças a Deus, a gente sempre está fazendo amizade, né? O Isaac. Você tem uma proximidade muito grande também com o Mateuzinho, né, prefeito? Eu fui procurador-geral do prefeito Mateuzinho e também tenho aqui a eterna gratidão por ele ter confiado em mim, né? Me dou muito bem com o povo da Barra. Considero minha segunda casa. Nós temos uma audiência bacana na Barra, rapaz. Tem muita gente que assiste a gente. Amo a Barra, amo os barrenses, né? E para mim, foi uma honra ter participado lá durante 7 meses.
e conheci, né, bastante pessoas lá e deixei lá inúmeros amigos. Sim, falando nisso, mandar um abraço aí pro meu amigo Pastor Ziel, me encontrou, rapaz, me cobrou. Pastor Ziel, um abraço pra você, tá? Figura ilustre, meu amigo. Toninho de Deus também, um abraço pra você, Toninho. Toninho de Deus, gente da gente boa. Melhor qualidade. Isso aí. Então, tem uma pergunta aqui para Paulo, que o seu xará, Paulo Brito, está preocupado com esse investimento que o governo do estado fez anteriormente aqui, ainda com o Daniel, e ele pergunta o seguinte: esse investimento feito pelo governo do estado, essa mudança de governo atrapalhará e essa verba ela continuará à disposição? É preocupante. Espero que não, né? O governador Renato Casagrande deixou bem claro que não vai paralisar nenhum investimento, né, que ele já tinha programado para São Mateus, e estive pessoalmente com ele lá em Barra de São Francisco, estive com ele no Palácio Anchieta, e ele deixou bem claro: sempre ajudei São Mateus e vou continuar ajudando São Mateus, porque São Mateus é um lugar que sempre me recebeu muito bem. Então não tenham dúvidas que tudo que é para ser investido em São Mateus será investido. Eu acho até, Paulinho, que a pergunta que ele fez, a preocupação dele não seria nem tanto quanto a condição do governador, mas sim a condição do que está acontecendo. E aí a instabilidade, né? Essa pergunta talvez não seria nem melhor, deveria ter sido feita até para o Cafeu. Mas como o Cafeu não está aqui, um representante político aqui é você, eu acho que ele está se referindo justamente disso. Cafeu vai dar prosseguimento a esse investimento, ele tem essa condição de pegar essa verba estadual e prosseguir com obras? Eu entendo que nenhum prefeito, né, abrirá mão de dar continuidade àquilo que o governador do estado está trazendo para o nosso município, porque tudo isso é em prol do povo. Sim. Eu creio que o governo interino dará continuidade a isso, respondendo ao meu xará lá, o Paulo Brito, né? Mas para isso ele precisa ter uma equipe preparada, sim, né, principalmente técnica, né? Principalmente técnica, para que esses recursos realmente venham. Sim, sim. Importante saber disso. Agora, Paulinho, vamos falar de uma questão que é muito bacana de se discutir. Em 2018, você fez uma campanha muito bonita para deputado estadual, né? Uma campanha que conseguiu aí alcançar diversos municípios da região até. E aí, 2022. A pergunta que não quer calar: Paulo Fundão é candidato ou ainda está refletindo sobre o assunto? Veja bem, Del, se for pela minha família, não serei candidato em 2022, não pretendo ser candidato, mas em política as conjecturas a gente sempre deixa mais à frente, né? Sim. Eu tenho pretensões aí de ajudar, né, São Mateus, apoiando. Espero que São Mateus, que os agentes políticos aqui em São Mateus, os presidentes de partido, não pulverizem as candidaturas a deputado estadual, a deputado federal, para que o nosso município não fique sem um representante na esfera estadual nem na esfera estadual. Porque é de extrema importância que nosso município tenha representante tanto na Assembleia, tanto na Câmara Federal, para que os recursos possam vir, porque sem esses representantes lá, vem recurso para cá? Vem, mas vem bem menos do que o São Mateus merece. Então, há essa preocupação esse número grande de candidatos que está se ventilando na cidade. Sim. Porque passa uma preocupação, principalmente para mim, que eu conheço um pouco, de que nós não elegeremos ninguém. Então, sim, há que ter essa responsabilidade, né? E muito nos assusta que no último pleito para prefeito teve 10 candidaturas. Sim, e qual seria o caminho para que não acontecesse isso? O caminho para não acontecer isso é respeito. As pessoas respeitarem as pesquisas. Porque as pesquisas é um indicativo. As pesquisas, porque essa pesquisa é fraudulenta, essa pesquisa é mentirosa. Mas a pesquisa de 2020 bateu. Sim, foi verdade, aquilo ali. Verdade. Entendeu? Então as pessoas precisam refletir que as pesquisas é um indicativo de que tal candidatura não vai decolar. E que a outra candidatura, que está
essa que está bem colocada, é essa que nós temos que abraçar. Independentemente de partido, independentemente de bandeira, nós temos que pensar em São Mateus, entendeu? Sim. Então, assim, não, eu não vou lançar meu nome, porque meu quantitativo de votos não vai atingir aquilo que é necessário. Então, precisaria fazer uma pesquisa disso daí, né, para que a gente pudesse lançar alguém que realmente pudesse... vai ter um candidato só? Não. Mas que tenha 4, 5 no máximo. Sim. Agora, passou disso aí, nós corremos o risco de, mais uma vez, ficarmos sem representante, né, na Assembleia Legislativa, e corremos o risco também de ficar sem representante na esfera federal. Se não houver um bom diálogo, né, é preciso ter esse bom diálogo. Se não houver, né, corremos esse risco aí de ficar sem deputado estadual e sem federal. E é ruim para o município. Nossa, isso não pode nem pensar em acontecer nesse ano aí de 2022. Nós precisamos ter nossos representantes ainda aí mais, na Assembleia e nós na estamos Câmara. sofrendo muito, a região norte está sofrendo muito por não termos um representante direto brigando pela nossa Universidade Federal. Sim, eu espero que alguém venha a ajudar nós nessa bandeira da Universidade Federal. Porque São Mateus está há 3 décadas lutando por uma Universidade Federal. Existe um projeto lá de 2005 no Senado Federal, do ex-governador e senador falecido, Jéssica Mata, né, que já está na Câmara dos Deputados. Porém, agora que o governo Bolsonaro quer trazer uma outra Universidade Federal para o Espírito Santo, 2 políticos do Espírito Santo, Evaí de Mello e Magno Malta, atravessaram e querem levar essa Universidade Federal para Alegre. Então, olha só, se a gente tivesse um representante lá na Câmara Federal, ele estaria contrapondo isso que o Magno Malta e que o Evaí de Mello está querendo fazer, trair o povo do norte do Espírito Santo. Porque Alegre é 2015 que eles começaram a pedir. São Mateus é 2005. Nossa, eu me recordo bem, né, desse período aí de 2005, aí, onde começou-se, né, essas reivindicações, reuniões, foram feitas muitas reuniões para discutir esse assunto. E hoje você tem levantado aí essa pauta na Câmara Municipal de São Mateus e nas redes sociais, né? A união de todos, da sociedade civil organizada, dos empresários, da maçonaria, que é muito de extrema importância, né, os políticos, o bispo, né, o Dom Aldo sempre contribuiu muito. Se tem esse campus federal, devemos a Dom Aldo Gerna também, pela sua luta incansável. Os meios de comunicação, todos devemos estar unidos para que não possamos perder essa Universidade Federal. Ademais, né, não podemos esquecer desses 2 políticos. A região norte não pode esquecer esses 2 nomes, Magno Malta e Evaí de Mello. Eles não podem ter voto da região norte, porque estão tentando levar o desenvolvimento, a Universidade Federal, que é nossa de direito, para o sul, que é para Alegre. É complicado, isso aí não pode acontecer de maneira alguma, hein? Vamos lutar pelo que é nosso e vamos lutar para que a gente valorize a educação do nosso município. Ô Eduardo, deixa eu falar para o pessoal que está nos assistindo aí, que quer tirar a carteira de habilitação, a você que tem interesse de tirar sua carteira de habilitação, chegou o momento. A Autoescola Farol tem uma super promoção, a promoção Novembro Azul. Promoção Novembro Azul, Autoescola Farol. Você pode tirar sua carteira de habilitação para carro e moto por apenas R$ 949 à vista. É promoção de verdade para você aproveitar, hein? Na Autoescola Farol, no centro de São Mateus, ali próximo à Biblioteca Municipal. Essa promoção vai até o dia 30 de novembro de 2021. Você que tem interesse aí em acessar essa promoção, é só enviar aí uma mensagem no WhatsApp para a Autoescola Farol. 27 98808 7418. 98808 7418. Quero falar para você, comerciante e empresário que quer servir uma comida de qualidade aí para toda a sua equipe, Cozi VIP é a melhor opção. Cozi VIP tem aí sempre uma comida saudável, de boa qualidade para você e toda a sua equipe aproveitar. Vamos aí mandar um abraço para os nossos amigos Marcos e Rodrigo da Cozi VIP. Alô, Rodrigo, tamo junto, hein? Vamos junto nessa caminhada que eu tenho certeza que vai dar certo. E aí, Eduardo, tem participação? Tem comentário aí? É só mexer um pouquinho com o emocional de Paulinho agora. Ih, rapaz, não vamos chorar não, hein? Mateus, muito orgulho de você. Acompanhando tudo daqui. Te amo, pai.
Rapaz, que legal. Você Rapaz, aí mexeu muito no meu emocional, tá? Você tem essa questão meu muito de filho, família, né, Paulinho? Graças a Deus, e meu filho, ele carrega o nome do avô, né? Sim. Quando ele nasceu, eu falava com ele assim: eu quero que você ama seu pai 10% que seu pai amou seu avô. Eita, rapaz. E ele tem cumprido a risca. Ele tem amado 100%. Que bacana, que bacana. A gente percebe muito isso nas redes sociais, no convívio, né, social. Você tem muito essa questão de família. É importante você valorizar a família, né? Ah, sem dúvida, né? Os filhos, todo mundo, todo pai, toda mãe ama os filhos. E eu sou muito apegado a eles mesmo. Sou muito carinhoso, fico muito preocupado. E eu sou aquele cara família, sempre fui, né? E defendo a família, né? Então, Eduardo agora mexeu no meu emocional. Mexeu mesmo. Paulinho, qual é o seu sonho, cara? Rapaz, eu tenho um sonho de poder contribuir muito com São Mateus e colocar São Mateus num lugar assim, que eu acho que é o lugar de São Mateus. São Mateus ser reconhecido lá fora como uma cidade da paz, uma cidade harmônica, né? Uma cidade onde você pode vir para morar, para viver e para terminar seus dias aqui. Eu amo São Mateus, eu já falei isso da tribuna. Eu poderia estar hoje morando em Brasília, eu poderia estar morando na capital, Vitória. Verdade, né? Mas teve essas oportunidades, tive né? as oportunidades. Tem um irmão lá em Brasília que veio aqui recentemente, foi desembargador, um advogado renomado no Brasil. Nossa, que bacana. Me chama todo dia, toda vez que fala comigo, vem pra cá, vamos morar, morar, seu lugar é aqui e tal. Eu falo, não, bicho, meu lugar é aqui na minha terrinha que eu amo, né? Então, o lugar que eu escolhi, nasci, constituí família e pretendo terminar meus dias aqui. Então, é um lugar que eu amo mesmo. E falo, eu quero ter a oportunidade um dia de poder contribuir muito, mas muito com o nosso município. E lá na frente, mas eu sempre falo, tá na mão de Deus. Sim, mas aqui não tem jeito não, Paulinho. Essa contribuição sua passaria pelo cargo de prefeito? Dependendo vamos dizer, da conjectura política, né? Da conjuntura política, dependendo do trabalho que nós vamos ter, né? Nós estamos só no início do trabalho, né? Sim. Tenho certeza que muitas coisas virão, eu tenho certeza que muitos dos projetos nossos, assim que nós pudermos entregar, a população vai ver que é uma forma diferente, né? Da gente trabalhar, né? Então eu tenho certeza que ao final, né? A população vai reconhecer que nós trabalhamos de uma forma para que todos fossem beneficiados. Nossa, isso aí é muito importante. Paulinho, tem algum tipo de ação, de projeto, alguma coisa que você quer realizar ainda nesse mandato? Fora ali a questão da construção da Câmara, a questão do concurso público. Existe uma outra questão que você quer que se realize? Entregar o complexo educacional que a gente chama de Greca lá. Ali é um sonho. Sim. Se ao final do meu mandato a gente tiver entregue para a população o complexo educacional lá naquela área do Greca, eu já vou me dar por satisfeito e dizer que, ó, Deus pode... rapaz, que maravilha. Não, na verdade a população vai gostar muito, né? Porque é um espaço muito importante. Eu costumo falar, I have dream. Eu tenho um sonho. Sim. Martin Luther King, bacana. Eu tenho esse sonho de poder entregar aquilo ali, porque pouca gente sabe, mas eu morei durante muitos anos ali, né, do lado do posto Ipiranga. É mesmo? Quando Santo Antônio ainda era chamado de Bico da Coruja. Eu morei ali. Bico da Coruja? E papai tinha uma certa condição. Eu comprava bola, eu comprava jogo de camisa. E meus timezinhos de garoto de 10 anos, 9 anos, era tudo lá. Tá. Tudo lá no Santo Antônio. A gente formava time, né? Papai era dono de uma padaria. Aí eu já pegava os pães, levava para os jogadores, né? Então, assim, eu cresci ali naquela área. Então, eu tenho esse sonho, né? De poder dizer um dia, falei assim, ó, eu ajudei muito, né? A tirar muitos jovens, muitas crianças da marginalidade, né? Entregando esse projeto, né? Que é um projeto, assim, que vai... como eu falei anteriormente, beneficiar mais de 30 mil pessoas ali daquela região, né? De poder dizer assim, ó, eu
Combati o bom combate. Ô, apóstolo Paulo, né, falou aí, Paulo. seu xará aí da Bíblia, apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso é importante. Tem alguma pergunta, Eduardo? Peraí, vamos lá. Tem uma pergunta aqui agora da Rosângela. De onde vem a inspiração para os inícios de fala durante as sessões da Câmara? Ah, verdade. Sempre tem ali São os momentos que a gente está vivendo, né? Sim. E eu busco ler muito, né? Então, assim, eu tenho muitos livros, né? Grandes líderes, né? Quando eu fazia faculdade, a gente viajava de São Mateus a Colatina de ônibus. Sim. Então eu procurava muitos livros para ler e eu sempre gostei de política. Então eu sempre li os grandes líderes, né? Sempre gostei muito de comprar livro. E aí dentro daqueles livros eu acho uma frase, eu falo, essa aqui eu vou guardar. Ah, que legal, Aí eu vou bacana. guardando, né? E aí a gente, dependendo do momento que a gente está vivendo, ó, essa frase aqui se encaixa nesse momento. Aí a gente vai e coloca. Nossa, bacana, interessante demais. Agora eu vou te falar com sinceridade, tá? Eu acho que um dos discursos mais bonitos que eu já vi na política regional aqui do município de São Mateus, eu acho que foi o discurso no dia da sua posse como presidente da Câmara. Eu acho que aquele discurso, ele não foi um discurso apenas do papel, mas saiu da alma. Ah, verdade. Você foi num ponto nodal. E aí, como que foi essa inspiração para esse discurso? Rapaz, a inspiração, talvez muitos não acreditam, né? Mas eu digo que a inspiração é divina, é de Deus. E eu sempre falo com o coração. Sim. Eu não falo da boca para fora. Eu falo sempre de forma objetiva, clara, e sai do meu coração. Então, naquele dia, né, era um dia de uma emoção indescritível. Sim, a gente percebia que você indescritível estava passar muito aquele emocionado, momento, né? porque na minha imagem, além da minha família, né, vinha a imagem do meu saudoso pai. E aí quando eu senti aquele momento, então por isso que saiu profundamente do coração tudo aquilo, porque passou um filme na minha cabeça. Sim, imagino que naquele momento, né? Dias com meu pai, passou um filme quando eu acompanhava ele, né? E então eu estava muito emocionado. Então, por isso talvez que tenha passado isso, porque vinha do coração, aí passa para quem está vendo, né? Não, de fato foi um discurso histórico, não apenas por essa questão da emoção, mas pelo conteúdo também, né? A forma como foram colocadas ali as palavras. Eu achei até interessante o cuidado que você teve na construção de um contexto, né? Que passou ali pelo momento anterior da sua vida, passando pela questão de família, o momento da própria campanha eleitoral e chegando naquele momento lá que foi de suma importância. Foi, de fato, um discurso histórico. Você está de parabéns. Tá? Ali, além de toda a emoção, eu pude sentir e perceber, mas assim, de alma viva mesmo, a presença de Deus naquele momento ali. Bacana, né? Nossa. Eu senti isso também quando eu casei, dia 2 de julho de 94, a presença, né, de Deus, né? E naquele momento ali, também como naquele momento lá em Brasília, que eu te falei que eu vim chorando. Que fez sua primeira... Então, assim, tem momentos que a gente guarda, né? No coração e na alma para sempre. Esse momento é um momento que eu vou guardar também. Você tem essa gravação, essa filmagem? Tem. Ah, com certeza vai guardar lá. Um grande amigo manda pra mim. Que bacana, cara. Eu tenho certeza que aí a sua posteridade, aí os netos, quando forem lá assistir, né? Meu avô. Meu filho tá vendo, hein? Tá vendo? Vai devagar. Você tem vontade, Paulinho, de ser avô? Rapaz, assim, uma das coisas que eu mais sinto falta, e eu falo pra eles, eu falo pros meus filhos assim, a coisa que seu pai mais sente falta é de ter aquele bebezinho que ficava aqui em casa. Eu agarrava, beijava, mordia a bochecha, brincava. Eu sinto muito falta de criança. Sim. Né? Porque eu sou um apaixonado. Olha aí, rapaz, esse Eduardo é atentado, hein, rapaz? Olha lá. Buscou longe, rapaz. Foi um momento, assim, muito marcante, né? Mas a questão da criança que eu estava falando, né? Eu sou um apaixonado por criança. Eu não posso ver uma criança que eu já falo, meus bebês cresceram. Né? Então, assim... Que bacana, se o neto vir, vai ser bem-vindo. Tá dado recado aí. Não agora, né? Não que ele tá se formando. Espera aí
uns minutinhos. Paulinho, foi um prazer, cara, te receber aqui. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de você ter estado aqui conosco nessa noite. Foi uma noite muito bacana, de muita informação, de muita bagagem, né, em relação ao nosso município, a atuação aí do Legislativo, a sua atuação. E eu espero que nós tenhamos aí outros diálogos mais à frente, de coisas boas que chegarão ao município, né? Eu não poderia me negar a vir aqui, né? Você tá no momento certo, nós vamos lá. E quando você me convidou semana passada, ou essa semana, né? Eu falei, não, é o momento, vamos lá, vamos dialogar. Eu acho bacana, eu gosto, isso né? Aí. E posso fazer qualquer pergunta? Pode fazer qualquer pergunta. E outra coisa, eu não me furto. E outra coisa, outros vereadores aí já me entendem, quero ir lá. Eu falei, não, hierarquia, tá? Primeiro presidente. Queria deixar aqui um abraço carinhoso a cada vereador, né? Que tem nos ajudado a conduzir aquela casa. Sim. Ao meu querido amigo Cassinho Mendes, a minha querida primeira secretária, um doce, Ciete, né, de pessoa. Uma pessoa maravilhosa, né, que eu aprendi a amar no decorrer desses meses aí, e vou levar para sempre, né? Também ao Delermano Suim, um parceirão, um companheiro, um irmão de igreja, né? E aqui também estendendo aos demais vereadores, o Robertinho, o Cristiano, né, Balanga, né, o Adeci de Sena, o Laílson, o Pia, o Isael e o Carlinhos Simeão, né, porque eles têm nos ajudado a conduzir a casa, então deixo aqui um registro, um abraço para eles. Também deixo aqui um registro de abraço para todos os funcionários que têm ajudado a gente a fazer esse trabalho, né, em prol da sociedade. Não poderia aqui esquecer dos nossos funcionários, né, e dizer que eu estou sempre à disposição, o que precisar, né, e que a sociedade pode contar comigo. Sim, pode contar comigo sempre. E a participação presencial também já retornou, né, lá na Câmara? Já retornou, né, com todos os cuidados, né, porque nós não podemos esquecer que a Covid está aí, a Covid não acabou e não vai acabar. Nós temos que ter muito cuidado, né, muita prudência, porque para que não se repita aquele fator que está se repetindo na Europa e em alguns países, né, está explodindo com uma novamente. Curva mais acentuada ainda, né? E que nós possamos ter prudência, cuidado, para que a gente possa passar essa fase aí, que foi uma fase negra, mas que com tudo na vida, né, tudo passa, menos a palavra do Deus Todo-Poderoso. Isso é verdade. Paulinho, qual é a mensagem que você deixa aí para a população ateense? Para elas confiarem, acreditarem que ao final tudo vai dar certo. São Mateus vai para o rumo certo e para o rumo do desenvolvimento. Pode acreditar que o nosso parlamento não se furtará, né, junto, né, com os atores políticos da cidade, a colocar ela no seu devido lugar. Muito bom. E a você que esteve conosco até este exato momento, nossa gratidão e o nosso sentimento aí de muito prazer de sempre estar com você, conversando um pouco com o nosso convidado aqui, tendo a sua participação aí como telespectador. Você pode também estar sempre participando conosco, deixando seu comentário, nos seguindo no Instagram, eita.oficial, também compartilhando esse vídeo. A partir de agora, você já pode compartilhar aí para todos os seus amigos, familiares, todos os seus parentes, pessoas aí que você tem no seu convívio, para que possam também acompanhar este bate-papo que foi muito bom aqui com o nosso presidente da Câmara Municipal de São Mateus, advogado, doutor Paulo Fundão. Rapaz, o cara falou tudo aqui e também esclareceu algumas dúvidas acerca do mandato e também acerca da sua relação aí com o Poder Executivo. Beleza, vamos ficar por aqui e você já sabe, né? Quando a conversa é boa, o tempo voa.